Graça e a paz do Senhor. Glória a Deus. Deus é bom demais, querido. Se anime e fique muito feliz por estar nesse lugar. Nós receberemos da parte do Senhor, eu, você, todos nós. Deus tem algo poderoso para nós nessa noite, amém? E eu queria que você declarasse junto comigo fizesse uma declaração junto comigo. Diga, hoje eu vou, e a convicção, diga, hoje eu vou receber um presente de Deus. Glória a Deus. Graças a Deus, querido. Amém? Eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Quantos creem que Deus cumpre as suas promessas? Deus, Ele não falha em nenhuma das promessas que Ele fez. Ele não falhou no antigo e não falhou no novo e não falhará na nossa era. Nesse tempo, Deus cumprirá tudo aquilo que Ele falou. Amém? Glória a Deus. Então, queridos, vocês acredito que todos já sabem, nós estamos ministrando, estudando, lendo, bebendo, crescendo através desse livro, né, de Kenneth Hagin, Línguas depois de Pentecostes. E eu acredito que você já entendeu algumas coisas, porque a irmã Gilciane já falou bastante coisa, e uma das coisas que ela já falou para você é que o Espírito Santo já está em nós. Amém? Como que ele está em nós? O Espírito Santo é quem testemunha, queridos, em nosso espírito que nós somos filhos de Deus, que nós nascemos de novo, que nós temos uma nova vida em Cristo Jesus. Amém? Então você já entendeu que você tem um Espírito Santo. Ele está em você. Porque na experiência do novo nascimento, o Espírito Santo naturalmente passou a habitar em você. Amém? A palavra de Deus diz lá em João 14, verso 16 ao 17, diz assim: eu rogarei ao Pai, isso é Jesus falando, e Ele vos dará outro Consolador, o Espírito Santo, a fim de que esteja para sempre convosco. Olha que promessa linda que Jesus fez. E Ele disse, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita, olha, convosco e estará em vós. Queridos, é muito bom saber que o Espírito Santo habita em nós, mas eu acredito, como eu falei, vocês já sabem disso. Mas essa é uma primeira experiência. Deus, Ele concedeu o Espírito Santo para convencer-nos do pecado e para que nós nascêssemos de novo em Cristo, recebendo a salvação. E através disso, nós temos essa obra do Espírito Santo, que é o novo nascimento. Amém? Só que Deus, Ele quer mais. Ele quer te entregar mais do que somente essa experiência de nascermos de novo. Ele quer te entregar algo maior, algo melhor. Amém? E Ele nos concede, querido, um revestimento de poder, como a irmã Gil falou, que é o batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder. O Espírito Santo, ele vem sobre nós através do falar em línguas. Essa é a evidência que nós sabemos que nós fomos revestidos de poder e a gente tem uma nova unção, um novo poder, uma nova forma de operar através do Espírito Santo. Amém? Isso, Jesus falou lá em Atos
capítulo 1, verso 8, ele diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Veja, essa passagem é muito interessante. Jesus, ele diz que haveria esse poder, nós receberíamos esse poder através do Espírito Santo, ele viria sobre nós. Mas ele tem uma função, ele tem um fim proveitoso, que é o quê? Para que nós sejamos testemunhas empoderadas, cheias do Espírito Santo para proclamar o Evangelho de Cristo. Amém? Amém? O falar em línguas é a evidência de estar cheio do Espírito Santo. Queridos, por muito tempo, eu me debati sobre essa questão de falar em línguas. E eu não entendia, eu não compreendia. E eu, antes de me converter e antes de estar nessa igreja, eu até criticava, né? Nesse livro, Kenneth Hagin fala que uma das objeções é dizer que isso é coisa do diabo. E eu fazia isso, eu falava que era coisa do diabo. Veja, mas estudando a palavra de Deus, eu comecei a entender que tinha algo diferente. Que isso não era do diabo, mas era de Deus, amém? E eu comecei a me envolver. E eu me lembro, o pastor Marcos mandou uma mensagem para mim, eu estava em Juazeiro do Norte. Ele mandou uma mensagem para mim perguntando: César, quais os livros que você tem da visão? E aí eu fui mandando para ele os livros que eu tinha. E minha esposa tinha acabado de comprar esse livro. Que ela, por sinal, tem um ciúme muito grande, mas eu acabei com ele. E eu disse: pastor, eu tenho esse. Aí o pastor disse: estude, leia, que você vai ministrar sobre línguas. Naquele momento eu fiquei extremamente apreensivo. Porque até então eu não tinha recebido o batismo do Espírito Santo. E aí o meu pai: como que eu vou ministrar algo que eu não recebi ainda? Como que eu vou falar de algo que eu não provei? E eu fiquei assustado. Mas aí eu comecei a estudar. Eu disse: Senhor, eu vou ler, eu vou estudar, e eu creio que eu vou receber o Espírito Santo. Que eu vou ser cheio do Espírito Santo. Querido, e você precisa crer com muita alegria, com muita fé. Porque eu comecei a ler o livro e o livro começou a me mostrar que muitas coisas que eu pensava estavam totalmente fora daquilo que a palavra de Deus realmente fala a respeito desse assunto. Não é? Lá em Atos, capítulo 2, no verso 4, a palavra de Deus diz assim: todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. E eu vi todos foram cheios. Todos foram cheios, e eu comecei a pensar: todos foram cheios e passaram a falar. Todos foram cheios e passaram a falar. Senhor, eu quero ser cheio. Assim como aconteceu com eles, eu quero ser cheio do teu Espírito. E eu me lembro que nesse período, eu estava indo para Parnamirim, de ônibus, e eu ia lendo o livro, e eu lia e via as experiências que o irmão Kenneth Hagin falava, e eu ficava: Senhor, eu quero isso. Eu quero isso, eu quero ser cheio. E eu ficava impressionado. Aí ele começou a, como eu disse, quebrar várias coisas que eu imaginava. Por exemplo, eu me perguntava: se Cristo não falou, por que eu tenho que falar?
E aí, a irmã Gil até falou um pouco sobre essas objeções, e ele fala sobre isso. E aí eu comecei rapaz, eu comecei a estudar. Mas, querido, eu não vim ministrar. Eu não sei se foi o pastor que esqueceu, e eu agradeci a Deus, porque até então eu não tinha, né? Ou se foi eu, enfim, não, eu acho que não era o tempo de eu ministrar. E aí o tempo foi passando, e o pastor Marcos colocou, né, que a gente iria ministrar sobre esse livro. Mas eu já tinha recebido o Espírito Santo, e aí eu me alegrei. E o que eu quero dizer para você, querida, é que eu fui ler de novo, né? Fui estudar mais um pouco, fui ler mais um pouco. E eu lendo esse livro, eu lendo as passagens bíblicas, eu falei para minha esposa, eu disse, amor, é por isso que a gente precisa repetir, é por isso que a gente precisa ler e ler cada vez mais, porque novas coisas vão surgindo, outros sofismas, outras coisas vão caindo. E eu declaro em nome de Jesus que hoje é dia de cair sofismas. Hoje é dia de você entender muitas coisas que a palavra de Deus traz para nós. O primeiro ponto, querido, que eu entendi quando eu comecei a ler é que a gente precisa ter mais de Deus. Ser cheio do Espírito Santo é mais de Deus, é mais do Espírito Santo. Não é somente a experiência que você teve, você não pode e não deve se contentar com a experiência apenas do novo nascimento. É maravilhoso, porque foi uma promessa de Jesus, o Espírito Santo veio, mas antes de Jesus vir, muitas pessoas já estavam crendo em Jesus. Os discípulos já saíam fazendo milagres, mas a gente precisa entender que Deus, ele não se contenta em você ter apenas o Espírito Santo nessa experiência do novo nascimento. Ele quer te conceder mais, querido. Amém? Você deseja ter mais do Espírito Santo? Amém? Se há uma possibilidade, querido, de ter mais do Espírito, eu quero. Amém? Então, quando nós nascemos de novo, nós temos apenas uma porção. É imaginar essa taça e ela tem apenas uma porção. Ela está cheia? Não, está quase. Quando nós nascemos de novo, nós temos uma porção do Espírito Santo, mas nós não estamos cheios por completo. Amém? E quando nós desejamos e entendemos que, César Bruno, você está querendo dizer, então, que quando a gente nasce de novo, a gente não tem a plenitude do Espírito? Não. Você precisa entender que não tem. Então, se eu não tenho, mas existe a possibilidade, eu quero. E aí eu começo a desejar no meu coração. Foi o que aconteceu comigo. Eu comecei a ler, eu comecei a dizer, Senhor, eu desejo isso. Pai, eu quero essa experiência sobrenatural. Pai, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Um coração faminto, querido. Um coração desejoso pelo Espírito Santo manifesta o poder de Deus. Amém? Você crê nisso? E aí vem outra coisa. Eu passei a entender, lendo, que não é somente para que eu seja cheio, e isso influencia apenas na minha vida. Eu entendi que, como a palavra de Deus diz, haverá um rio de águas vivas fluindo de dentro de mim. E aí eu entendi, tem algo aqui.
Querido, um rio, como a irmã Gil também falou aqui, é para banhar pessoas, é para abençoar pessoas. E aí eu entendi, há um propósito, além de eu ser cheio, para o meu proveito, Deus quer me revestir de poder para que eu possa alcançar outros. Para que outras pessoas possam ser banhadas por essa unção, por esse poder disponível em Cristo. Você crê nisso? Então se alegre. Se alegre porque você precisa entender primeiro que não é só a porção do novo nascimento, mas tem mais. E por isso eu preciso desejar mais. Eu preciso querer mais. Senhor, eu quero mais do Espírito Santo. Eu quero mais de Ti. Por quê? Eu quero ser abençoado, Senhor, mas eu quero abençoar outras pessoas. Pai, eu quero manifestar a Tua glória, o Teu poder sobre outras pessoas. Amém? E aí, você me pergunta, tudo bem, César, já entendi. Eu preciso entender esses pontos que você falou aqui agora, mas como foi a tua experiência? Como foi que tu conseguiu? Como foi que aconteceu contigo? Querido, e foi impressionante, porque eu estava lendo e em uma passagem Kenneth Reagan falou uma coisa e ele disse que o Espírito Santo não fala por você. E aí a gente vai entender agora como é que a gente faz. O que é que a gente pode fazer para receber? Para ser cheio do Espírito Santo. E aí quando ele falou, o Espírito Santo não fala por você. Aí eu, pera lá. Eu disse, mas como é isso? Deixa eu ler aqui. Aí ele mostrou no livro, nas passagens. E estava lá escrito lá em 1 Coríntios. Estava não, está. Escrito em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 14. Pode projetar aqui, por favor? Porque se eu orar em uma língua, o meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Espera, se eu orar. Querido, está dizendo que é quem que tem que orar? Se eu orar em outras línguas, o meu espírito vai também orar. É o Espírito Santo que está orando aqui, meus queridos? Vocês estão vendo o Espírito Santo orando aqui? Não está. A Bíblia está dizendo aqui, se eu orar, o meu espírito orará junto comigo e a minha mente vai ficar infrutífera. Ou seja, eu não vou, a mente não vai entender. Amém? Atos capítulo 2, verso 4. Por favor. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia. O Espírito Santo concede, mas a boca que fala é a tua. E aí oxente. Eu disse, então é eu que tenho que abrir a boca? Eu pensei que o Espírito Santo ia tomar conta da minha boca. Mas, querido, deixa eu te dizer uma coisa. Quem faz possessão é o diabo. O Espírito não possui ninguém. Ele concede, ele te orienta, ele te dirige, ele te capacita. Mas ele não te possui para fazer nada. Vocês estão aqui? O Espírito Santo, ele vai te conceder e você vai abrir a boca e vai falar. E você fala, querido. E aí eu disse, deixa eu abrir minha boca. E aí eu comecei. E na hora, querido, que eu comecei a falar, eu falei poucas palavras. Poucas coisas. E eu fiquei, rapaz, será que eu estou falando mesmo? E aí veio aquela vozinha. Ih, isso aí não é línguas não. Tu está enganado. Mas, queridos,
quando eu fui lendo, continuando lendo o livro, eu vi lá que Kenneth Hagin, ele conta uma história também de que alguém passou por essa mesma circunstância minha. O diabo sussurrando, sei, menino, só essas palavrinhas aí que tu falou, isso aí não é línguas não. Esquece. E eu fiquei, no dia que eu comecei, eu pensei, será? E aí, por quê? Porque eu permiti. Mas aí, quando eu li que o diabo tinha também falado com outro, tinha influenciado outra pessoa nesse sentido, aí eu entendi que para o diabo a gente responde com a palavra. Aí eu disse, ei diabo, ó, está escrito que eu tenho que abrir a boca e eu tenho que falar. Se eu falei pouco ou não, vai fluir mais. Tem um rio fluindo em mim. Tem um rio fluindo em mim. E eu vou falar mais. Tem calma. Te aquieta, tu vai ver. Você está aqui? Amém? E aí, eu comecei aos poucos a orar em outras línguas. Mas eu achei outra coisa maravilhosa nesse livro que eu entendi que eu preciso buscar. Não é o falar em línguas. Você precisa buscar aquele que concede. E é o Espírito Santo que concede, querido. Você precisa buscar mais do Espírito Santo. Você precisa se consagrar. Você precisa colocar mesmo tua vida e dizer, Senhor, eu estou aqui. Eu quero mais de ti. Pai, me ajuda. A tua palavra me comunica coisas e eu preciso entender. Eu preciso mais de ti para que eu possa abençoar outras pessoas. E aí você começa a entender, querido, que quando você busca o Espírito na expectativa de orar e falar em outras línguas, acontece. Você está me entendendo? Tem certeza, meu querido? Quando nós buscamos aquele que dá o dom, naturalmente, nós vamos receber, porque existe tanto o desejar, o querer, e você tem que colocar a expectativa. Eu vou receber o Espírito Santo, eu vou ser cheio do Espírito Santo. Veja, o falar em línguas, querido, é a evidência de que você foi cheio. Claro, no decorrer desses estudos, vocês vão entender que o falar em línguas, ele tem outras bênçãos, outros benefícios a mais. Mas no momento eu quero que você entenda que na sua oração você pode falar para Deus, Senhor, eu quero orar em outras línguas, eu quero falar. Mas, querido, peça a Deus para ser cheio do Espírito Santo, na expectativa de receber e evidenciar com as línguas. Amém? Não deixe que coisas naturais, que coisas do mundo interrompam, cortem, rupturem a experiência sobrenatural que Deus quer te mostrar. A sua experiência com o Espírito Santo, muitas pessoas pensam, eu já vi alguém recebendo o Espírito Santo, sendo cheio do Espírito Santo. E sabe o que foi que aconteceu? Essa pessoa pulou, essa pessoa gritou. Mas eu fui na frente no mesmo dia, e puseram as mãos e eu simplesmente senti um borbulhar, queimando aqui dentro e eu querendo falar. Só que eu não sentia vontade de pular, não sentia vontade de gritar, eu não sentia vontade de rir. Querido, a tua experiência é a tua experiência. Você precisa ser cheio, e você vai ser cheio pela tua fé, mas a experiência que vai acontecer com você ou com o outro
ela não precisa ser igual. Então não deixe que as coisas naturais, porque alguém recebeu o Espírito Santo e pulou e gritou, a sua forma tem que ser do mesmo jeito. Eu sentado no ônibus, com o livro na mão, comecei a abrir a minha boca e falar. Rodon sumbriana machere que tem me abraça. Rebre que tunho no sumbrenenia. E eu comecei a falar em outras línguas. E eu disse, opa, Deus maravilhoso. E eu fui gerando fé, e o livro foi me mostrando, a palavra de Deus foi me mostrando, que tudo aquilo que me criava, uma parede, sabe? Aquilo foi tudo caindo. Porque eu entendi que o Espírito Santo não fala por mim, ele não vai me possuir, não vai abrir a minha boca se eu não abri-la. Eu entendi que eu preciso buscar e desejar com muita sede, porque o Espírito Santo vai me dirigir nesse caminho. E aí eu comecei a entender essas coisas e foi a partir daí, querido, que eu comecei a falar em outras línguas. E eu orei a Deus. Então, você precisa entender que quando um filho de Deus, ele ora com fé, pedindo a Deus, Deus jamais vai recusar a tua oração. Veja, você quer ser mais cheio do Espírito Santo. Ele disse que o Espírito Santo haveria de vir e nós seríamos cheios, revestidos de poder. Foi ele quem disse, então ele deseja que você deseje isso, que você queira isso, que você almeje receber e ser cheio, revestido de poder, para manifestar a glória de Deus. Amém? Ser cheio do Espírito Santo é mais que a experiência inicial. É mais que uma experiência inicial de você ser cheio, sentir. Porque, querido, no dia que eu recebi, eu só senti a vontade, muita vontade. Assim, como eu nasci, quando eu aceitei Jesus, vinha um fogo queimando e pedindo para que eu levantasse a minha mão para eu ir lá à frente e aceitar a Jesus. Da mesma forma, quando eu estava orando e pedindo a Deus para ser mais cheio do Espírito Santo, havia um fogo, queimava dentro. E eu disse, Senhor, eu sei que eu estou sendo cheio do Teu Espírito, mas eu estava dentro de um ônibus. Eu não gritei, eu não pulei, mas eu fiquei muito feliz, querido. Eu fiquei muito feliz. Então, ser cheio é mais do que aquela experiência inicial. Eu senti tudo aquilo, esse fogo foi maravilhoso. Mas da mesma forma que quando eu nasci de novo, eu não parei naquela experiência. Quando eu fui cheio do Espírito Santo, eu não parei naquela experiência. Eu desejei mais. Eu disse, Senhor, eu quero continuar cheio. Eu quero continuar transbordando o Teu Espírito. Vocês estão entendendo isso, querido? Kenneth Hagin, no seu livro, diz, depois daquela experiência, nunca mais duvidei dos benefícios que recebi quando fui cheio do Espírito Santo. Entendi que não era o fato de sentir o poder, mas sim de se render ao Espírito Santo. Era uma questão de liberar o poder maior que habita em mim. Querido, eu declaro em nome de Jesus que você vai se render a esse Espírito. Eu declaro em nome de Jesus que hoje você vai receber um presente de Deus. Você está entendendo que precisa desejar isso? O novo nascimento não é o novo nascimento é a apresentação da vida.
e da natureza de Deus aos pecadores. Mas o batismo no Espírito Santo é a apresentação do poder sobrenatural de Deus aos seus filhos. Veja, querido, você era pecador e Deus disse: mandarei o Espírito Santo para lhe salvar. Você se tornou filho de Deus. Você aceitou Jesus. Você é um novo convertido, nascido em Cristo. E aí Deus diz: não para por aí não, querido. Tem mais para você, um poder sobrenatural. Porque você é filho de Deus e Ele quer lhe dar esse presente. Ele quer que você seja cheio do Espírito Santo. Eu queria que você que colocasse a passagem de Atos 8. Capítulo 5, verso 5. Atos 8, verso 5. E descendo à cidade de Samaria, Filipe passou a pregar-lhes a Cristo. Diga, pregar-lhes a Cristo. Pode passar. Unânimes. Para quem não sabe o que é unânimes, é todos. Todos. Todas as multidões escutavam atentamente as coisas que Filipe dizia, ouvindo e vendo os sinais que ele realizava. Passa. Pois os espíritos imundos saíam de muitos possessos, gritando muito, e vários paralíticos e aleijados foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Filipe pregou naquela cidade, em Samaria, e ele estava pregando a respeito de Cristo. Mas, querido, a palavra de Deus está dizendo aqui que eles todos receberam, unânimes, eles aceitaram a Cristo, foram nascidos de novo. Só que quando a gente vai lendo, e aí eu fiquei impressionado com essa passagem. Essa passagem fez um boom na minha mente. Porque ela quebra tudo, querido. Veja, Filipe pregou e eles unânimes aceitaram o evangelho. Eles creram no que Filipe estava falando. Foram ministrados por Filipe. Então, nasceram de novo. E aí a gente entende que o Espírito Santo, ser cheio, o batismo no Espírito, é apenas para os nascidos em Cristo. E aí, na passagem, mais abaixo, deixa eu pegar aqui rapidão. Quando Pedro soube o que Filipe tinha feito, ministrado, o que tinha acontecido, ele desceu e ele foi orar por aqueles irmãos que tinham aceitado a Cristo, que tinham crido, que tinham nascido de novo, para que eles recebessem o Espírito Santo. Eles foram. Filipe ministrou e pregou a respeito de Cristo. É porque eu perdi aqui a passagem, mas ele fala 14. Obrigado, irmã. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo. Se eles tivessem sido totalmente cheios do Espírito Santo, quando Filipe pregou e ministrou sobre eles,
Precisaria Pedro e João ir? Mas Pedro e João dizem: espera, tem mais algo para eles. Tem mais algo para você nessa noite. Deus, Ele quer verdadeiramente que você compreenda que você nasceu de novo. Isso é uma bênção maravilhosa. Você vai estar com Cristo, querido, porque o Espírito Santo testifica em você que você é nascido de novo, que você é salvo. Mas Ele quer mais. Ele quer que você verdadeiramente se renda a Ele. Ele quer verdadeiramente que você entregue, deseje, ore, fale: Senhor, eu quero. Pai, eu desejo ser cheio do Espírito Santo. Pai, mais do que ser salvo, eu desejo manifestar a Tua glória, o Teu poder. Pai, eu quero ser ministro da Tua palavra. Eu quero ministrar às outras pessoas com autoridade, com ousadia. O Espírito Santo quer você, querido. Ele quer te encher. Ele quer transbordar sobre a tua vida poder, glória. Aleluia. Desejo o Espírito Santo nesta noite.